Olá pessoal, estamos aqui na parte 15 do nosso mini curso para iniciantes de Ruby on Rails. Aqui na parte 15 nós vamos falar sobre symbols, né, os símbolos versus strings aí no Ruby, e vamos brincar, né, falar um pouquinho sobre o Active Record, ok? Então sem mais delongas, vamos lá. Aqui no Ruby, né, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, a gente vai estar mesclando sempre um pouco de Ruby com o framework Rails, e hoje não vai ser diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre símbolos e strings, que é uma coisa da linguagem Ruby, ok? Então, o que seriam símbolos, né, na nossa linguagem de programação Ruby? Símbolos vai ser sempre alguma coisa que começa com dois pontos e depois tem um texto qualquer, uma palavra qualquer. E as strings a gente sabe que é o camarada que está lá entre aspas duplas, ok? Então, se a gente vir aqui no nosso IRB, o que é que a gente pode fazer? Vamos dar um exemplo. Se eu colocar a string Rails aqui e perguntar qual é a classe dela, né, ele vai dizer que é uma classe string de forma correta, beleza? E eu posso fazer ainda o seguinte, ó, se eu pegar a string Rails e pedir o object ID dela, ela vai me dizer que é esse número aí, grandão. O que é o object ID? O nome já está dizendo, é o identificador desse objeto, né? Toda string, tudo no Ruby é um objeto. Então, no caso de apenas declarar uma string, aí como a gente fez, usar uma string, isso aí já é um objeto. Então, está residindo nesse local de memória aí, né? O identificador dele é esse número grandão aí. Agora, se eu repetir a mesma coisa, né? Rails novamente, object ID, olha o que acontece. Acontece que ele me dá outro identificador. Isso quer dizer que ele gerou um novo objeto, então tem dois objetos aí, string, Rails, né, em memória. Se eu pedir uma terceira vez, ele me retorna um número diferente também. Então eu vou ter uma terceira string Rails aí em memória também. Agora vejamos o que acontece quando eu peço para utilizar um símbolo, né, dois pontos, qualquer nome aqui, e vou pedir primeiramente a classe, para a gente ver que é um símbolo, ok? E depois eu coloco aqui Rails.objectID. Pedir o identificador desse Rails. Olha, ele me retornou aí 984808. Se eu pedir novamente, me retorna o mesmo número. Se eu pedir novamente, me retorna o mesmo número. Quantas vezes eu pedir, ele vai me retornar o mesmo número. Então, de cara, a gente já percebe o seguinte. Sempre que eu utilizo uma string, mesmo que seja o mesmo nome, ela vai estar sempre gerando um objeto em memória. No caso de utilizar símbolos, o que é que vai acontecer? Se esse símbolo já foi utilizado, se esse símbolo em algum momento foi utilizado por você, ele não cria mais um símbolo com o mesmo nome, ele reutiliza, né, aquele símbolo que já foi criado. Certo? Então, a diferença basicamente vai ser essa, né, entre símbolo e entre strings. Ok? Então, símbolo, você não repete ele na memória, vamos dizer assim, para facilitar. E as strings, sempre que você invoca uma string, ela cria uma instância nova daquela string em memória. E isso aí, a diferença vai ser lá na frente, quando a gente vai falando um pouquinho de performance. Ok? Então, vocês podem procurar na internet aí mais sobre esse assunto, tem muita coisa, mas a diferença básica, vocês vão ver que o pessoal vai bater nessa tecla sempre, que é a diferença da criação de objeto toda vez que a string é utilizada e dessa unicidade, né, dessa coisa estática, da mutabilidade, como eu vi alguém falando aí, do símbolo quando você utiliza ele. Ele é imutável, né? Você não muda, veja que fica no mesmo endereço de memória, diferentemente das strings. Beleza? A gente está falando sobre isso, por quê? Porque já já a gente vai ver isso lá nos controllers e aí facilita entender o que é que a gente está por que a gente está trabalhando com ele. Joia? Bom, então voltando aqui para o nosso slide, rapidinho aqui, isso é Ruby, né, puro. A gente vai falar um pouquinho sobre o Active Record, e aqui já é Rails, né, voltamos para o Rails. Então no Active Record nós vamos ver hoje como é que a gente pesquisa, como é que a gente cria e como é que a gente persiste no banco de dados uma informação. A gente já viu alguma coisa dele nas aulas aí atrás, mas a gente precisa entender um detalhezinho que a gente vai ver acontecer bastante lá no controller, e aí eu estou decidindo falar hoje sobre esse assunto novamente. Então, voltando aqui no nosso prompt, eu vou abrir agora o Rails Console, né? Opa! Vamos abrir aqui o Rails Console. Lembrando que o Rails Console, ele carrega a mesma coisa
do IRB, sendo que ele vai carregar também as classes que nós temos no projeto, no caso da gente, o Active Record com as nossas classes lá dos models, né? Então, se a gente olhar no nosso projeto aqui, aquele app example, nós temos um modelo, né, chamado Customer, que foi o que a gente criou nas últimas aulas aí. E esse modelo Customer vai estar presente, vai estar disponível aqui no nosso Rails Console. Então, deixa eu só voltar aqui no slide. Pesquisando, né? Como é que a gente faz uma pesquisa lá no nosso model? A gente já viu que, ao invés de utilizar SQL, nós devemos utilizar o que o Ruby, o que o Rails aí, na verdade, nos traz através do Active Record. Só lembrando o seguinte, gente, o Active Record é um dos frameworks que compõe o Ruby on Rails e ele é responsável justamente por tratar essa parte de persistência no banco de dados. Tudo que está lá, no nosso caso aqui, no MySQL ou no banco de dados que você estiver trabalhando aí, o Active Record é o responsável por estar migrando, né, por estar pegando tudo que você tem lá no seu banco de dados e disponibilizando aqui de uma forma automática, né, automágica, como o pessoal brinca aí, para você poder utilizar tudo através de objetos, não precisando utilizar SQL como a gente vê muito aí em outras linguagens. Ok? Então, ao invés de utilizar SQL ou qualquer outra coisa aí, a gente vai utilizar a DSL, que é a Domain Specific Language, do Active Record, que é feita toda em Ruby. Então você utiliza Ruby para fazer pesquisas lá no banco de dados através dos seus modelos. Então se o modelo Customer, né, é a representação, é uma classe que representa nossa tabela Customers, né, no plural, lá do banco de dados, o que é que eu faço? A gente já viu isso, mas estou só repetindo aqui para a gente não esquecer. Uma variável x qualquer aqui pode receber o modelo Customer, né, sempre com C maiúsculo aí para representar o modelo, tá, no singular. E se eu colocar aqui .all, a gente já viu que ele retorna todos os elementos que tem lá. Tá? Eu acho que eu já falei isso, mas vale repetir. Quando você pega e pede todos os elementos de Customer e atribui aqui a variável x, né, se eu der x aqui ele repete todo mundo novamente, a gente vê que sempre que tem mais de um elemento, ele me retorna um vetor, né, ó, começando aqui, um array, um vetor, de elementos do meu Customer. Então tem um primeiro elemento aqui, ó, e tem um segundo elemento aqui. Então, em cada posição do vetor, eu tenho um elemento. É por isso que se eu fizer x e colocar aqui o elemento 0, ele me traz um elemento. Se eu pedir o elemento 1, ele me traz o segundo elemento. Ok? Agora, no momento em que eu peço apenas, vamos ver aqui, ó, last, que é o último, se eu peço o último elemento e atribuo a x, nesse caso, você observa que ele não me traz mais um array, um vetor, ele me traz o elemento unicamente. Então é importante a gente saber isso, talvez eu já tenha falado, mas vou repetir aqui para a gente não esquecer. Ok? Então, quando você tem vários elementos na resposta de uma pesquisa que você fez aqui no Active Record, ele sempre vai vir nesse formato de Active Relation aqui, né? Como ele coloca, que é o que? Na verdade é um array de elementos do Active Record. E quando você tem um elemento apenas, quando o retorno, né, o resultado é apenas um elemento, ele vem um elemento sozinho, o objeto sozinho. Ok? Bom, para pesquisar existem várias formas. Uma, se você for pesquisar e você conhece lá o SQL, quando você quer fazer uma pesquisa, você bota select, asterisco, né, o nome dos campos, from, o nome da tabela, where, o campo tal seja igual a tal. Então aqui a gente pode fazer a mesma coisa, só que você vai utilizar o formato Rails, né, o formato Active Record C. Então, deixa eu colocar aqui só o Customer pontual novamente, para eu lembrar aqui quais são os elementos. Então a gente tem aqui o Customer 1 com o ID 1, o nome Jackson, e-mail tal, birth, da observação, tal, tal, tal. E o Customer 2, né, ID 2, nome José, tal, 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 tal. Então, fazendo uma pesquisa aqui, vou fazer y receber customer ponto. Quando eu faço customer ponto, automaticamente eu vou ter disponível um método chamado where, né, que é como se eu estivesse fazendo o seguinte, você que já trabalha com o SQL, select asterisco from customer, onde, então, esse select asterisco from customer já foi digitado até aqui.
né? Onde, a gente está colocando aqui, onde o quê? Aí eu posso colocar onde o ID, por exemplo, seja igual a 1. Ok? Ou você pode utilizar assim, seja igual a 1. Isso é um hash, né, gente? Olha o símbolo entrando aqui, né? Isso é um hash, como a gente já viu nas aulas passadas, mas atualmente você pode utilizar o hash no formato parecido com o do JavaScript, né? O pessoal está utilizando bastante, foi a partir da versão 1.9 do Ruby. A gente transforma isso aqui, né, id igual a 1, desse jeito aqui, ó. Tira o 2 pontos aqui da frente e fica id igual a 1. A gente tem um símbolo aqui também, chamado id, apesar de ficar estranho sem ser com 2 pontos na frente, isso é um símbolo, igual a 1 nesse formato, fica mais fácil de escrever. Ok? Então agora você já sabe que pode utilizar no formato com o igual maior, para ser a setinha apontando, né? Ou desse jeito aqui, que é o jeito que o pessoal está utilizando bastante também. Então se eu peço o customer onde o id seja igual a 1, você traz aqui o primeiro elemento. Agora veja, ele trouxe, por que ele trouxe dentro de um array e não um elemento apenas? Porque quando você faz where, ele não garante, né, que vai retornar apenas um elemento. Ele pode retornar uma coleção de elementos. Então, nesse caso, veio também com o array. Eu peço que vocês sempre observem isso, porque isso vai fazer vocês entenderem algumas coisas lá na frente. Ok? Então, sempre que tiver um resultado, analise se veio um Active Record Relation ou se veio um elemento exclusivo. Ok? Então, dentro do where aqui, você pode trabalhar do jeito que você trabalha com o seu SQL. Ok? Então, o where aí, quando vocês virem em algum lugar, vocês já sabem agora que é fazendo a pesquisa. Vamos adiantar aqui que o tempo está passando. Então, essa foi uma forma de pesquisar, tá? Muito simples. Existem várias outras, vocês podem pesquisar mais aí, mas esse é o começo. E como é que a gente cria e persiste no banco de dados alguém, né? Algum elemento? Veja, desculpem, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Se eu pegar aqui uma variável, vou botar Z agora, né? E fizer o seguinte, customer.create, abrir aqui e vou botar o ID, eu não preciso colocar porque ele é auto-increment, né? Ele vai colocar automaticamente para mim lá no banco de dados. Aí eu vou colocar o name, ou seja, o nome, Maria. Vou colocar o e-mail, maria@maria.com, e vou colocar, né, separando por vírgula sempre, o birthday aqui, birthday. Aí eu vou fazer uma firula aqui, ó. Vou botar o date.today. Vou botar para pegar a data de hoje, ok? E vou colocar uma observação que vai ser um blá blá aqui da vida, ok? E pronto, é isso que a gente tem. O created@ e o updated@ também são automáticos. Então veja, colocando o modelo create, abre o parênteses e coloca os elementos que eles estão sendo criados aqui, né, que vão ser criados. Então na hora que você dá enter, ele cria, ele faz o insert para você com aqueles elementos, dá um begin, né, ele faz uma transação, insere os elementos e faz o commit, e aí você tem um elemento final aqui já no seu banco de dados. Isso quer dizer que se eu pedir novamente aqui .all, agora nós temos 3 elementos, não é? Só voltando aqui para ficar, a gente tem 3 elementos, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro. Beleza? Joia. Agora eu queria mostrar para vocês também que além desse formato de a gente utilizar o create, como eu utilizei aqui, a gente tem um formato que é um formato que você instancia o objeto e depois aqui coloca os dados necessários. Então eu posso fazer aqui wcustomer.new e enter. Quando eu faço isso, olha o que ele fez. Ele instanciou o customer, ele tirou uma cópia de customer em memória e atribuiu a essa variável w. Agora veja que está tudo new, tudo vazio, né? New aí é vazio, sem nada. Está todo mundo vazio. E aí o que é que eu posso fazer? Já que eu tenho uma instância desse elemento nessa variável w, eu posso pegar w.name e atribuir quem? Joaquim. Eu posso pegar w. Quem mais? E-mail. Opa, errei aqui. .email e atribuir
joca@joca.com. E posso atribuir a w.birthday, birthday já completou para mim, ok. O date.today também aqui, só para não escrever a data. Vou pegar a data de hoje. E por fim, nós pegamos observação, OBS, e vamos colocar aqui qualquer coisa também, só para testar. E pronto. Quando eu faço isso e peço para ver quem é W, veja que W agora está com os elementos aqui que eu coloquei, sendo que o ID está new, o created at está new e o updated at está new também. Sendo que esses três elementos a gente sabe que o Rails toma conta deles e coloca para a gente o ID quando salvar, o created at também e o updated at também. Então, por fim, basta que eu faça w.save e aí o que é que vai acontecer? Ele gera, nesse momento, ele gera o insert e aí coloca dentro do nosso banco de dados, insere no nosso banco de dados de fato esses dados. Ok? Então, se eu perguntar agora quem é W, veja que já voltou, né? Ele já salvou lá e agora sim eu tenho um ID, um created at e um updated at. Ok? Então a gente viu a diferença aqui entre criar um elemento usando o create, que ele já cria na hora, e a gente viu também utilizando o new, que ele instancia o objeto, você preenche e depois você salva. Eu mostrei isso porque a gente vai ver na próxima aula que isso é utilizado constantemente no Rails. Ok? Então, mais uma vez, a gente passou um minutinho de novo aqui, né? Mas agradeço muito o feedback de vocês, tem muita gente mandando notícia, mensagem, né? E eu agradeço bastante mesmo. Esse feedback tem sido muito bom, tem dado aí forças para que eu continue gravando essas aulas. Eu agradeço imensamente. Continue enviando, ok? E mais uma vez, se você ainda não me conhece, passa lá no about.me/jacksonpires, vai ter muita informação lá sobre mim. E passa no manideconcurseiro.com.br, dá uma curtida lá no rodapé da página para poder ajudar esse projetinho aqui da gente. O Maneiro Concurseiro é um site que eu mantenho e que a gente sempre faz esse apelo para que vocês possam ir lá e convidar as pessoas a dar uma olhada e a curtir. Ok? Muito obrigado e até a próxima, pessoal.